Olá, escritor, bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Eu sou a Flávia Iriarte. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito pedido, que foi um grande sucesso na nossa Semana do Escritor, que aconteceu há mais ou menos 3 semanas, que é como viver de literatura no Brasil. Eu poderia ter me dado por satisfeita, porque a gente realmente debateu bastante o tema naquela semana. Foi o tema de sexta-feira, foi o nosso último encontro, né, da Semana do Escritor, e foi o assunto que mais repercutiu. Que mais repercutiu, que a gente mais viu os escritores se engajando, mas há cerca de 2 semanas, dia 7 de setembro... Dia 7 de setembro saiu na Folha de São Paulo uma reportagem, uma entrevista com o autor Lourenço Mutarelli, que acabou de lançar o seu último livro, e trouxe à tona justamente essa questão que a gente discutia sobre viver de literatura ou não. Na entrevista em questão, o escritor se queixava de não conseguir viver de literatura, de não conseguir sequer pagar as contas dele até o final do ano vivendo de literatura. Lê o trecho aí. A Folha de São Paulo pergunta: "Você ganha bem com literatura?" E ele responde: "Estou absolutamente falido. Vivo de aulas que dou no SESC, o que não paga todas as contas. O que ganho com o livro é ridículo. Recebo 10% do preço de capa e ainda pago 27% de imposto de renda. Não tenho dinheiro para chegar até o final do ano." Pois é, aparentemente parece algo muito triste e trágico. Essa reportagem foi bastante compartilhada nas redes sociais. No meu Facebook eu vi vários escritores, autores conhecidos, editores compartilhando essa reportagem e ressaltando justamente essa fala do Mutarelli, dizendo: ai meu Deus, que triste, no Brasil ninguém consegue viver de literatura, etc. Até porque é importante falar, né, que o Lourenço Mutarelli é um dos autores brasileiros mais conhecidos da contemporaneidade, tem 2 livros adaptados para o cinema, é um quadrinista renomado. Ele até diz, eu sou um dos que deu certo e não consigo viver de literatura. Pois é, mas eu acho que é problematizável isso aí, né? De que ele é um dos mais conhecidos, dentro de um nicho muito restrito, né? Ele tem a chancela de uma grande editora, Companhia das Letras, etc. Mas se ele fosse tão conhecido assim, ele não estaria vendendo tão poucos livros. Então acho que já começa daí. Aí eu acho que algumas questões que a gente tem que levantar sobre essa reportagem. A princípio nos parece muito trágico que um escritor publicado por uma grande editora, que aparentemente tem um sucesso, uma repercussão dentro do meio literário, já teve filmes adaptados para o cinema, O Cheiro do Ralo, tem livros de sucesso da crítica, como o próprio Cheiro do Ralo, Inatimorto, é quadrinista, artista plástico, etc., e que esteja dando um depoimento desses que não consegue viver de literatura. Por outro lado, nessa mesma reportagem, ele menciona um projeto chamado Amores Expressos, que começou acho que há cerca de 10 anos, em 2008, que foi proposto pela Companhia das Letras em parceria com um produtor de cinema, que é o Rodrigo Teixeira, cuja proposta era enviar, acho que 17 escritores para diferentes cidades do mundo, incluindo aí o Lourenço Mutarelli. Eles passariam um mês vivendo nessa cidade, né, patrocinados pelo projeto, que aí eu não sei exatamente de onde foi o dinheiro, se foi dinheiro de lei de incentivo à cultura, patrocinado pela própria Companhia das Letras, enfim, mas com certeza um projeto que exigiu um investimento bastante grande, né, foram 17 escritores enviados para 17 diferentes cidades do mundo inteiro, incluindo o Japão, outros países da Ásia, passando um mês inteiro lá, e que deveriam escrever, ou seja, receberam, acho que um adiantamento para escrever um livro e entregar esse livro depois de certo tempo, que eu acho que não ficou especificado. Enfim, o fato é que escritores como o próprio Lourenço Mutarelli e a Antônia Pellegrino não entregaram o livro mesmo depois de 10 anos. Inclusive ele menciona isso na reportagem, diz que teve um bloqueio criativo e que não conseguiu escrever o livro. A história é que a Companhia das Letras, depois que, ao longo que os romances foram sendo entregues, as histórias começaram a parecer repetitivas. Eles deram algumas sugestões para o Lourenço de que não deveria ser um protagonista escritor, que não deveria falar dos mesmos temas que estavam sendo abordados nos outros livros, e ele disse que isso fez com que ele sofresse um bloqueio criativo e ele ficou todos esses anos sem conseguir escrever. Finalmente, né, parece que o Lourenço Mutarelli lançou, depois de tantos anos, o livro que seria a sua encomenda do projeto Amores Expressos, e 10 dias depois, de 17 de setembro, saiu uma outra reportagem com o Lourenço Mutarelli contando que ele deu um soco
no escritor Marcelo Mirizola durante um festival, o Flima, que é o Festival Literário da Mantiqueira. Parece que o Mirizola e o Mutarelli eram antigos desafetos, mas que tinham se cumprimentado civilizadamente no começo do festival, e no que o Marcelo Mirizola lia um trecho do livro dele e fazia alguma comparação com o Lourenço Mutarelli, enfim, não sei se Lourenço Mutarelli entendeu isso como uma provocação e saiu e partiu pra cima do Mirizola dando um soco nele. Então parece que virou mais ou menos comum os escritores, na hora que vão lançar seus livros agora, cometerem esse tipo de atitude, dar soco, vaza e-mail, para poder atrair uma espécie de propaganda negativa, não sei, pro seu livro, né? Mas é bem complicada aí essa atitude do Mutarelli. Pois é, aí eu acho que cabe a gente pensar algumas questões aqui, né? Se você está encarando o ofício da escrita como uma profissão, né? Não existe essa de um bloqueio criativo aqui, muito menos um bloqueio criativo de 10 anos. Nada contra você demorar 7, 10, 20 anos para escrever uma obra literária. A gente tem aí exemplos de clássicos, de grandes livros, como Ulisses, de James Joyce, que demorou uma guerra para ser escrito, ou Proust, que se dedicou a vida inteira a escrever Em Busca do Tempo Perdido, embora sejam 7 volumes. Enfim, o fato é que a partir do momento que você está se propondo a viver de literatura, a fazer com que aquilo seja a sua fonte de renda, a sua profissão, é muito complicado você se dar esse direito de ter um bloqueio criativo, ainda mais um bloqueio criativo de 8 ou 10 anos, né? Até porque esse projeto custou dinheiro. Eu não imagino, eu não sei se esse dinheiro foi público ou se esse dinheiro foi financiado pela própria Companhia das Letras. O fato é que uma empresa num sistema capitalista que funcione normalmente, ela vai precisar do retorno sobre aquele investimento. Então, ela não pode dar ao escritor o direito de demorar 10, 15 anos para escrever aquele livro. Se isso acontece nos Estados Unidos, o cara recebeu um adiantamento, ganhou dinheiro para ir para um outro país, escrever, ficou sendo financiado durante um mês lá, ele tem que entregar aquela obra num determinado prazo e não tem conversa. Se ele não entregar, ele tá marginalizado daquele mercado, a menos que o cara venda milhões, o que não é o caso do Lourenço Mutarelli. Então eu acho muito complicado o escritor se colocar nessa posição de me deu um bloqueio criativo, com esses temas que a editora não me deu, eu não consigo trabalhar. Na minha opinião, se você domina o ofício da escrita, você não precisa sempre escrever a sua obra autoral, aquele livro que você quer. Você recebeu dinheiro, você foi contratado para escrever uma obra X e você deve entregá-la no prazo que foi determinado, porque alguém te contratou para isso. Se você quer fazer o seu projeto pessoal, demorar 5, 10, 20, 30 anos, porque o seu livro é aquele livro que você quer escrever, com a sua marca, com a sua assinatura, sem interferência de ninguém, se você não quer se preocupar com o leitor, é uma escolha sua, mas não venha reivindicar que você está falido e que você não consegue viver de literatura e jogar como isso fosse culpa de alguém além de você mesmo. E tudo isso que a gente está falando não é para atacar o Lourenço Mutarelli, é para a gente contextualizar como a escrita e a produção literária é encarada de forma majoritária no nosso país. A gente tem que entender que escritores brasileiros vivem no Brasil e estão vendendo para leitores brasileiros, que são uma parcela muito pequena da população. Eu acho que na realidade é isso, existe uma visão muito grande no mercado brasileiro de antimercado, né? O livro, ele é um produto, a menos que você tenha, por exemplo, me leva a crer que a Companhia das Letras atue de como uma espécie de mecenas do meio literário, né? Todo mundo sabe, né? Isso é de conhecimento público, que o Itaú é acionista, né? De quase 50% das ações da parte que pertence à Companhia das Letras, porque atualmente quase a outra metade pertence à Penguin, né? Que comprou. Me parece que é uma espécie de mecenato, ou seja, o cara quer bancar um monte de artista, de pessoas que ele gosta, de amigos que ele gosta, e ele coloca aquilo no mercado sem preocupação de ter retorno, como acontecia com a editora Kozak Naif, que publicou obras lindíssimas, edições de luxo, traduzida pelos melhores nomes do mercado, fazia um trabalho maravilhoso. Eu sinto muita falta da Kozak Naif, mas a realidade é que o que estava por trás daquele projeto era uma visão
de antimercado, claramente. Eles botavam aquilo, gastavam muito dinheiro para produzir aqueles livros e não se preocupavam em produzir a demanda pelo próprio livro. E não é à toa que depois de, não sei, 10, 15 anos atuando no mercado, eles fecharam a editora com um prejuízo de milhões de dólares. Eles foram uma bancarrota completamente. Foram uma bancarrota completamente. E acredito que a Companhia das Letras já teria ido à bancarrota se não fosse o Itaú por trás, bancando né, os seus livros, porque se ela faz um projeto bancando 17 escritores que passam um mês, né, livros que eu duvido que vendam mais de 2.000 exemplares, tanto que o Lourenço Mutarelli, que é um dos autores importantes, renomados do catálogo dele, diz que não consegue nem perto de viver de direitos autorais, ou seja, que esses autores brasileiros do catálogo deles vendem muito pouco. Então como é que eles conseguem bancar isso? Bancar o cara na Argentina, o outro no Japão, em Tóquio, o outro em Praga, durante um mês, e admitir a possibilidade do cara não entregar o livro de volta. A Companhia das Letras também tem inúmeros selos, vários selos puramente comerciais, publicam influenciadores digitais, e isso dá muito dinheiro, e é a partir desses livros que muita gente critica, que não deveriam ser livros publicados, é o que banca também a publicação. Mutarelli, exatamente. Então a Kéfera, que vende milhões de exemplares, também banca, dá um respaldo financeiro para a editora poder publicar o que ela acredita que seja literatura de qualidade, mas também é uma literatura que não vende. Então, aí que a gente vem para o nosso principal questionamento de qual que seria a função e a importância que o escritor brasileiro tem que ter na sua realidade, que é o de fazer um produto e achar quem consuma este produto, né? Exatamente. Acho que são duas coisas. Primeiro é ver o livro enquanto um produto. Então eu me sentiria muito mal se enviada para o exterior com tudo pago, recebendo um adiantamento, né, com um livro sob encomenda, né? Cabe dizer aí que foi um livro sob encomenda, de não entregar no final o resultado, aquilo que me foi encomendado. Então aqui dos 17 escritores que foram contratados, só 11 entregaram, e alguns muitos anos depois. Então acho que é uma situação aí que cabe se pensar. Eu acho que o escritor tem que tirar de vez de si esse véu de sacralidade, como disse muito bem o Daniel Lameira no seu artigo sobre a polêmica dos booktubers e críticos literários. Então tirar esse véu de sacralidade em cima do escritor e do mercado literário. O livro é um produto como outro qualquer. Um escritor competente sabe driblar situações de bloqueio criativo. Existem situações de bloqueio criativo? Claro que existem. Mas os escritores profissionais, como você pode dizer, um Stephen King, um Haruki Murakami... a gente tem que ver as diferenças de mercados lá fora que funcionam como indústrias do livro mesmo. Os escritores profissionais, eles são extremamente dedicados àquilo como a sua profissão. Por eu já ter lido a autobiografia de Stephen King, Haruki Murakami, Philip Roth, são pessoas que se exigem sentar diariamente, pelo menos 6 horas por dia, na frente do computador. Mesmo que eles não consigam andar na história, eles admitem que tem bloqueios criativos, sim, eles vão tentar driblar isso de outra forma, escrever um conto, tentar estudar outra forma, fazer testes, reescrever o texto, mas não impede que eles sentem diariamente para se dedicar àquilo. Afinal, eles estão ganhando, lá fora eles ganham um adiantamento pelo livro, então isso gera também uma pressão, uma obrigação de entregar o trabalho. O mercado brasileiro, de maneira geral, carece de uma visão mercadológica, né, competitiva. Não, o escritor precisa entregar um trabalho, precisa ter uma produtividade, uma regularidade na sua produção, e não simplesmente quando lhe vem a inspiração, quando é a temática que ele gostaria de escrever, etc. Se ele quer assumir, acho totalmente legítimo também, não, olha, não quero escrever para o mercado, não quero ter nenhum tipo de preocupação com isso. Então escreva para você, deixe na sua gaveta, imprima o livro e entregue para os seus parentes, etc. Agora, eu acho mas não acho que o dinheiro vai cair do céu para você fazer isso, né? Exatamente. Um outro ponto muito importante é a despreocupação com o público leitor, né? Numa Flip mesmo, creio que de 2 anos atrás, o Bernardo de Carvalho, vou citar a frase fora de contexto, e sei que isso é um pouco problemático, mas ele dizia algo como que ele estava se fudendo pro leitor.
né? Que ele não se importava com o leitor na hora de escrever o livro. Beleza, acho isso uma postura válida, né? Agora, a partir do momento que você está publicando por uma grande editora, né, que tem trabalho envolvido, que aquele livro custou um dinheiro para ser impresso, para ser produzido, revisado, ter um projeto gráfico, eu acho um tanto desonesto o escritor ter essa postura de não se importar com o leitor. Se você quer escrever para você, ou então se você tem um mecenas, como talvez seja o caso dele, beleza. Né? Agora não venha depositar em outro a responsabilidade por fazer você um escritor bem remunerado, se você não está sequer preocupado em formar o seu público leitor num país como o Brasil, que tem problemas estruturais de educação, em que não existe nenhum tipo de incentivo à leitura, em que não existem campanhas de incentivo à leitura e que o escritor ainda fica com essa postura, com essa mentalidade de que o leitor não importa, de que ele pode ter bloqueio criativo quando bem entender e não entregar o projeto que ele foi encomendado. É um mercado que guarda uma série de armadilhas. A gente vai fazer vídeos falando, dissecando um pouco essa questão do preço do livro, quanto que cada um ganha, quanto que a editora ganha, quanto que o autor ganha, quanto que a livraria ganha e por que o mercado editorial está nessa crise. Mas a grande pista para isso é a gente entender que é um mercado que ainda não tem escala, ainda precisa ser formado público leitor. Esse é o nosso grande desafio hoje, não é formar escritores, mas sim formar leitores para esses tantos livros que são produzidos. Só antes de deixar o recado que se você quiser participar desse debate com a gente, o que você acha de tudo que a gente falou, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai tentar responder todo mundo. Deixe o seu joinha se você curtiu o vídeo e compartilhe com seus amigos para dar essa força para o canal. O que você acha dessa discussão? Você acha que um escritor deve ter essa postura profissional, deve saber escrever sob encomenda? O que você pensa disso? O que você pensa dessa discussão, da postura do escritor Lourenço Mutarelli? Você se identifica com o que ele fala? Compartilha com a gente as suas ideias e não deixa de dar o joinha aqui no vídeo se você gostou da discussão. Um beijo e até a próxima!